Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 15 de fevereiro de 2017 e queria agradecer a todos por estarem acompanhando aí o canal, por estarem começando a acessar mais o site. Eu já cheguei à conclusão que no site eu vou mandar artigos todos os dias, segundas e quintas-feiras, então vocês fiquem sempre atentos. E em relação ao vídeo de hoje, bom, quem ainda não conhece a página também, eu aconselho entrar lá, já tem muita coisa boa. Em relação ao vídeo de hoje, nós vamos fazer comparação de bancos. E por que comparação de bancos? Porque a maioria deles já mandou o resultado agora do quarto trimestre, já mandou o resultado final aí do 2016 completo. Até o horário que eu estava fazendo aqui, só o Banco do Brasil, que ainda não tinha mandado, né, até esse dia, que eu estou fazendo na véspera, estou fazendo aqui no dia 14. E vamos dar uma olhada como é que está a comparação de bancos. Mas antes disso, vamos dizer assim, por que o setor bancário, tá, que eu botei assim, por que o setor bancário, mas por que ele é tão a vedete assim da Bolsa durante todos esses anos, tá? Então eu peguei aqui uma matéria de 2013, dizendo assim: setor bancário é o mais lucrativo da Bolsa pelo segundo ano consecutivo. Matéria de 2013, então quer dizer, 2011, 2012 ele foi o setor mais lucrativo. Aí uma matéria mais próxima agora. Lucro de banco supera todos os outros setores. Então quer dizer, é uma questão, né, que se mantém ao longo do tempo. Se você olhar lá no ano de 2000, ele também era o mais lucrativo, só que não tanto quanto hoje em dia. E isso a gente tem aqui, o lucro setorial, tá? Eu até deixei aqui o nome da pessoa que fez nessa matéria aqui da Infomoney, mostrando um gráfico bem interessante sobre o lucro de cada setor. A gente vê que poucos setores aqui eram lucrativos em 12 meses, isso é segundo trimestre de 2016. E a gente tem aqui alimentos e bebidas, muito por causa de Ambev, provavelmente, tem uma alta melhor. Tenho outros aqui, os outros são tudo bem baixinhos, ó, papel e celulose, química, software e dados e energia elétrica. Enquanto isso, a gente tem isso aqui, ó, setor financeiro. O setor financeiro vai englobar aqui bancos, engloba Cielo também, acho que talvez englobe setor de seguros. Então, quer dizer, a gente vê aqui que é o setor mais lucrativo da Bolsa. E hoje em dia, esse lucro aqui corresponde a mais do que todos esses outros setores aqui somados em conjunto. No entanto, em 2016, a gente vê que esse lucro começa a cair. Só que mesmo ele caindo, ele ainda é maior do que todos os outros, porque vários dos outros viraram prejuízo. Começaram a cair, mesmo assim, como vemos na foto, eles ainda são responsáveis pela maior parcela do lucro das empresas do Brasil. Hoje, inclusive, ele corresponde a 50% do total de lucros. Isso deve mudar agora com a melhora da economia. Então, agora vamos começar o crescimento dos lucros em si, tá? Saindo da introdução. A gente tem aqui as 6 empresas maiores, tá? Tem 2 bancos médios, ABC e Banrisul, e tem outros 4 bancos que eu considero pelo menos os maiores aqui do Brasil. Uns mais, outros menos, mas são os maiores. A única ressalva é que o Banco do Brasil está anualizado para 9 meses de 2016 e não o ano completo, tá, gente? Então a gente tem aqui, a gente vê lucro de ABCB, uma alta de 101%, ó, 406 milhões em 2016 contra 202 milhões em 2010. Itaú Unibanco tem um lucro aqui mais expressivo ainda, 138%. E a gente tem na contramão os 2 bancos públicos. Banrisul, com uma queda dos lucros, inclusive de 2015 para 2016 também, de 2010 para 2016. A gente vê que o lucro ele permanece mais ou menos constante. E o Banco do Brasil, que também tem uma queda no lucro de 2010 para 2016 e de 2015 para 2016 também. Mesmo assim, vocês vão ver que eles subiram muito.
Vamos ver agora a alta dos preços, tá? O quanto eles subiram nesse período. A gente tem aqui que o Banco ABC subiu 85%. A gente tem que o Santander subiu 139% de 2010 ao atual, tá, gente? Vocês vão ver que, por exemplo, o Banrisul subiu só 32%. Isso tudo preço ajustado, tá? Então, o preço, incluindo dividendos e incluindo juros sobre o capital próprio, subiu essa quantidade aqui. Mas aí o que a gente percebe? A gente percebe que se você pegar de 2015 para cá, a Banrisul triplicou o valor praticamente. Se pegar aqui para cá, o Banco do Brasil triplicou o valor praticamente. Outra questão importante é a gente ver o seguinte: só a ABC e Itaú Unibanco que subiram a alta dos preços menos do que o aumento dos lucros. Todos os outros subiram mais. E aqui é o que eu escrevo. Se a gente olhar o período inteiro, tá, o ambiente macro de 2010 a 2016, só a ABC e Itaú Unibanco que subiram menos do que o aumento dos lucros. E Santander teve uma alta expressiva e a gente vai entender por que já no próximo slide. Caso Santander. Aí eu sou obrigado a pegar o aumento de lucro em 2 anos apenas. E esse aumento de lucro, ele é Compound Annual Growth Rate, seria o lucro, o aumento anualizado do lucro. Então, quer dizer, a ABC subiu o equivalente a ele subir 14% ao ano, Banrisul caiu 2,3% ao ano, em média. Então, Santander, esse 60%, não é que ele cresceu 60% em 2 anos, ele cresceu, em média, 60% ao ano nesses 2 anos. O que também é bem maior do que 120%. Vocês vão ver aqui, ó. A gente faz a conta assim, ó, 1,601 vezes 1,601. Significa que ele subiu 156% o lucro dele de 2014 a 2016. Mas a gente vê o seguinte, que o preço sobre lucro dele atual já é bem alto. E isso aqui eu já estou colocando, já estou ajustando aqui porque é uma unit. A unit do Santander ela é composta por uma ação ordinária e uma preferencial. Se eu pegasse apenas o lucro por ação, estaria aqui 46, mas estaria errado, tá? Porque essa SAMB11 é uma unit que compõe 2 ações. A gente vê que o preço sobre valor patrimonial dela também é o maior de todos. E aqui o ROA que é o principal. A gente vê que o caso Santander ele é espetacular porque ele teve um crescimento anual muito alto. Mesmo assim, ele ainda tem um retorno sobre o ativo muito baixo. Tá? E por que eu uso o ROA para banco? Eu prefiro usar mais o ROA até do que o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Porque o banco ele tem todos aqueles ativos, tá? Entra tudo que as pessoas depositam, que ele consegue de CDB, gera um passivo para o banco. E esse dinheiro que entra lá, ele tem como emprestar, né? Abatendo o compulsório, obviamente. E abatendo o que ele tem de imobilizado ou investimentos. Mas, basicamente, simplificando é isso. Ele tem esses ativos que ele pode emprestar e ele tem que tentar fazer com que tenha um lucro máximo a partir desses ativos. A gente vê que a partir dos ativos o maior lucro é o de Itaú, seguido de ABC. Por acaso, os dois que tiveram maior aumento de lucro nesse período aí de 10 anos. Mesmo assim, de 2010 a 2016. Mesmo assim, eles são os que têm o maior retorno sobre o ativo. A gente vê aqui que Banco do Brasil e Banrisul têm retornos sobre os ativos baixos, abaixo de 1%. E mesmo assim eles foram os que cresceram muito o preço da ação. Que houve? A gente viu que o lucro deles diminuiu e mesmo assim o preço da ação subiu muito. E a gente tem Santander aqui, que ainda tem um ROA muito baixo, um retorno sobre o ativo, mas que está crescendo muito lucro.
Então, o que, que o mercado espera? Ele espera que Santander passe a negociar nesses níveis aqui, ó, ou de Bradesco, ou de Itaú, ou até do ABC, e aí ele já precifica dessa forma. Só que essa precificação faz ele ter esse preço sobre lucro muito alto, muito acima dos demais. Né? Quer dizer, se o valor aqui multiplicasse por 2, ele teria um ROA de 1,46 e um preço sobre lucro aqui de 11,65, que já estaria mais ou menos de acordo com Itaú e Bradesco. Então, quer dizer, o mercado já está precificando um ROA que a gente ainda não sabe se vai ocorrer em Santander. Mas então, se o retorno dos ativos é tão baixo dos bancos públicos, se a gente já viu que o lucro deles diminuiu, por que, que os bancos públicos subiram tanto? A gente vê aqui, ó, alta em 2017, alta atual, ó, o Banrisul subiu 187% de 2015 até agora e 113% o Banco do Brasil de 2015 até agora. Embora o Banco do Brasil em 2017 já esteja devendo, pode ser que ele já tenha chegado aí no máximo dele. E para essa resposta, a gente pega aqui o preço sobre lucro de 2015. A gente vê que Banrisul e Banco do Brasil estavam praticamente dados, eles estavam a 3 vezes o preço sobre lucro apenas. E por que isso? Porque os analistas e as pessoas de forma geral, eles não acreditavam que esses bancos iriam dar lucros, eles esperavam até que esses bancos pudessem dar prejuízo no futuro, porque o mercado ele já precificava todo aquele intervencionismo do Estado nesses bancos na hora de fazer políticas públicas. Então esses bancos relegaram, né, os acionistas por muito tempo e começou a ser um instrumento de política pública do governo. E isso fez com que o preço sobre lucro deles caísse muito, e com a possibilidade do impeachment, de uma mudança, qualquer que fosse a mudança, tá? Eu não estou discutindo aqui se foi boa, se foi ruim, se foi justo ou se não foi. E fez com que o preço sobre lucro já atingisse números mais próximos do que ele deveria atingir. E vemos também o seguinte, que o Banco do Brasil ele é o que tem mais chances de crescer por aumentos de lucro, porque ele é o que tem o ROA mais baixo. Se for levado a cabo toda a mudança que esse presidente novo do Banco do Brasil quer fazer, de transformar realmente o Banco do Brasil num banco que vise o lucro e não que vise ser um instrumento do governo, provavelmente esse retorno sobre o ativo deve chegar a níveis mais próximos de Banco do Brasil e Itaú. Ele ainda vai ter um desconto por ser estatal, como ele tem aqui, ó, preço sobre lucro um pouco abaixo, mas ele ainda teria muita capacidade de crescer por causa do aumento do lucro e não por causa desse desconto que ele tinha antes, ó, 2,82 contra 8 de Itaú ou 5 de Banco do Brasil ou Bradesco. A gente vê que atualmente o menor preço sobre lucro é do Banco ABC e ele tem um retorno sobre o ativo muito legal, tá? Eu sempre falo para as pessoas que se não existisse Itaúsa com desconto atual, eu estaria em Banco ABC. Então o que eu tenho aqui, o que a gente tira de conclusão desse vídeo, tá? Isso que eu acabei de comentar, se o BBAS entregar o aumento de lucro esperado pelos acionistas, ele é o que tem a maior possibilidade de crescer. No entanto, existe o risco dele não conseguir, existe risco jurídico, inclusive, de algum juiz barrar desemprego das pessoas, barrar fechamento de agências, o governo perceber que o Banco do Brasil está começando a ter lucro e querer reforçar o caixa e voltar a ter dividendos muito grandes, enfim, existe sempre um risco, por isso que o banco público ele acaba sempre sendo descontado. Eu acho melhor estar em Itaúsa pelo desconto a estar em Itube. E Itube é importante ressaltar que ele já chega perto do preço sobre lucro de dezembro de 2010, que era 15,42. Eu normalmente olho sempre as empresas no 2010, tá, o preço sobre lucro, porque naquele ano o Brasil ele teve um crescimento do PIB de 7%,
que era completamente inesperado pelos analistas. Então as empresas deram uma subida naquele período e eu uso muito como patamar esse período, tá? Dezembro de 2010. Quem me acompanha vai ver que eu sempre acabo usando. Na minha opinião, o Bradesco não deveria estar acima em preço sobre lucro que Itaú, então eu imagino que Itaú suba mais do que Bradesco. Santander já precificou, na minha opinião, a possibilidade de aumento de lucro e de retorno sobre o ativo, como eu mostrei naquele momento. O preço sobre lucro dele está em 23 e o retorno sobre o ativo é 0,73. Se ele dobrar, ele vira um preço sobre lucro como o de Bradesco e Itaú, e o retorno sobre o ativo já ficaria parecido. Então, na minha opinião aqui, se ele conseguir algo extraordinário, como ter um retorno sobre o ativo do Itaú, ele ainda conseguiria subir um pouquinho a mais. Eu cheguei a calcular fora do vídeo aqui, dava em torno de 17%. Mas aí seria um cenário extremamente otimista. A outra forma dele crescer também é se realmente os lucros dos bancos todos crescerem, e aí ele realmente aproveitar essa maré, né, essa onda, mas aí todos os bancos lucrariam também e cresceriam junto. E em relação à ABC, eu vejo que ele tem o desafio de continuar crescendo essas taxas, como a gente viu, né, taxas de crescimento anual de 13%, que é bem interessante, só ficou abaixo do crescimento anual de Itaú, e ele ainda é o que tem o menor preço sobre lucro. Então, para as pessoas que gostam de operar por preço sobre lucro, ele seria a melhor opção vendo só esses 6. Eu queria agradecer a todos por estarem acompanhando aí mais um vídeo. Eu espero que tenha sido interessante e conclusivo para algumas pessoas e que vocês tomem decisões assim mais acertadas, né? É impossível a gente ter certeza das coisas, mas que pelo menos a gente tenha um racional, porque se pelo menos a gente errar, a gente sabe que a gente tentou fazer da melhor forma possível e tinha um motivo para essas coisas. Queria novamente convidar vocês a acessar o site www.dicadehoje7.com. Amanhã de manhã já vai ter um artigo novo no site, por volta de 8h30 ou 9 horas da manhã. E queria também pedir para que vocês, se tiverem dúvida, mande pelo e-mail dicadehoje7@gmail.com. Mande os comentários aqui embaixo, curtam os vídeos, entrem na página do Facebook também, que é facebook.com.br/Dica de Hoje 7. Muito obrigado a todos, boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.